Olá pessoal, tudo bom? Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, antes das férias nós estávamos tratando sobre as linhas elásticas, certo? Sobre as deflexões que ocorrem em vigas. E antes das férias, o cálculo que nós estávamos fazendo era um cálculo analítico, era um cálculo através de integrais, através da equação da linha elástica. Hoje eu irei demonstrar que há possibilidade de uma simplificação desse cálculo por integrais através de tabelas de linhas elásticas e através do princípio da superposição dos efeitos. Então, inicialmente, nós iremos tratar de um exercício que nós iremos resolver o cálculo através de integrais, iremos resolver esse mesmo exercício pelas tabelas de linha elástica para vermos como se simplifica muito mais o nosso cálculo, ok? Então, inicialmente, o nosso exercício, vou dar um zoom, vou voltar aqui, ok, dá um zoom, perfeito. O nosso exercício vai ser um exercício com o uso de tabelas, certo? A nossa viga é uma viga que ela tem um engaste à direita e ela tem um apoio móvel à esquerda, ok? Nessa viga está sendo submetida uma carga linear distribuída aqui. Essa viga, pessoal, ela é composta por uma chapa e se nós verificarmos quantas vinculações ela precisa para ser isostática, é só multiplicarmos o número de chapa por 3. Então ela precisa de 3 vinculações para que ela seja isostática. Aqui, se nós analisarmos o nosso engaste, nós temos travamento dos deslocamentos X, deslocamentos Y e giro. Então, nós temos o travamento de 3 deslocamentos. E aqui nesse apoio, eu tenho o travamento do deslocamento Y, travando então um deslocamento. Como nós temos então 4 travamentos de deslocamentos e a minha viga precisava de 3 deslocamentos, essa viga ela é uma vez hiperestática. Então percebam, número de barras, número de travamentos igual a 4 e minha chapa igual a 1. Quando eu necessitaria apenas de 3 barras para que essa viga fosse isostática. Então como que nós resolvemos esses tipos de problemas de vigas hiperestáticas? Bom, no quarto ano vocês vão começar a ter uma matéria que se chama Teoria das Estruturas 1, em que vocês vão começar a ter o primeiro contato com vigas hiperestáticas. Mas por hora, na resistência dos materiais, nós efetuamos esse tipo de cálculo através do seguinte artifício. A gente retira esse vínculo em A, certo? Aliás, perceba uma coisa, essa é a equação da minha linha elástica, certo? Com essa carga aqui, aqui nós não temos giro bem onde ocorre o meu engaste B, e aqui nós não temos deslocamento ocorrendo aqui em A, ok? Se eu retirar o vínculo aqui em A, então, nós vamos ter uma força, certo? Essa força que irá gerar exatamente essa deslocada na minha linha elástica. Então, o primeiro cálculo que nós efetuamos através de estruturas hiperestáticas, que na resistência dos materiais a gente utilizou bastante, é a compatibilidade de deslocamentos. Então, para que esse problema seja igual ao problema aqui de cima, nós deveremos ter que o deslocamento que ocorre aqui no meu ponto A, que na verdade, se nós adotarmos um eixo X aqui a partir do A, então o meu deslocamento que ocorre lá no meu X igual a 0, ele deve ser igual a 0 para que esse problema, que é muito parecido com esse, que corresponde a esse, seja igual a esse. Caso eu tenha um deslocamento aqui para cima, esse problema não mais se corresponde a esse problema aqui de baixo. Então nós deveremos impor que o deslocamento que ocorre no meu ponto A seja igual a 0, ok? Bom, para resolver esse problema através de equações de linha elástica, é necessário que nós impusemos, nem sei se existe essa palavra, que nós coloquemos então condições de contorno. Então quais são as condições de contorno em relação a essa viga
hiperestática aqui do nosso problema. Bom, no meu apoio B, então quais são as condições de retorno? No meu apoio B, o meu VB, ele deve ser igual a zero, pois não tem um deslocamento em B. E se o meu X inicia aqui do A e vai até B, então o meu deslocamento, o meu V, lá no meu L, tem que ser igual a zero. Nós temos um engaste em B, então o giro que ocorre em B tem que ser igual a zero. Então o meu V' de B, que é o giro, que aí seria a derivada da linha elástica, ele deve ser igual a zero. E como o meu B está localizado lá no meu L, se eu adotei o meu X lá no meu ponto A minha derivada de L, minha derivada lá com o meu X igual a L, tem que ser igual a zero. Bom, inicialmente nós iremos resolver o problema por integrais, para depois resolver por tabelas. Então nós deveremos achar qual que é a função momento em função do meu X. Então, para isso, a gente efetua um corte, certo? Um corte genérico aqui na minha viga. E analisamos que nós temos uma força R. Essa força R eu não sei qual que é, certo? Eu quero encontrar essa força R, inclusive. Nós temos uma carga linear distribuída Q em X, certo? Que vai me gerar uma carga concentrada equivalente QX. E nós temos o momento do meu corte, que é meu MX. Somando os giros horários igualando com os giros anti-horários, quem gira anti-horário em relação ao meu corte é meu MX e o meu Q vezes X sobre 2. Afinal, esse Q vezes X está aplicado bem a X sobre 2 no meio do vão. Então, nós vamos ter MX vezes Q vezes X, que é a carga linear, concentrada equivalente à minha carga linear, certo? Vezes o braço, que é x sobre 2, vai dar Q vezes x quadrado sobre 2. E nós vamos igualar no somatório de momentos aos giros horários. Quem gira horário em relação a esse corte é esse R com o braço x. Então nós vamos ter, aliás, em relação ao corte, Rx, ok? Então nós vamos ter mx mais qx quadrado sobre 2 igual a Rx. Bom, então a minha equação de momentos em relação, a minha função momentos em relação a x vai ser a seguinte. Então, meu m de x vai ser meu rx menos qx quadrado sobre 2. Bom, na equação da linha elástica, a gente sabe que o meu EI vezes V duas linha, que aí seria a derivada segunda da minha deformada, é igual a menos o meu mx. Isso daí, caso vocês não lembrem, voltem na aula antes das férias que tem a dedução, na verdade não tem nem a dedução, mas eu demonstro que a equação da linha elástica em vigas, ela é dada por essa fórmula aqui. Bom, então nós vamos igualar o meu EI vezes a minha derivada segunda dos meus deslocamentos, igual a menos mx. Bom, menos mx, esse valor aqui vai mudar de sinal, então vai ficar qx quadrado sobre 2, menos o meu rx. Ok? Para eu obter a equação de elástica, para eu obter o meu V, eu vou ter que integrar duas vezes essa equação. Então, ó, eu integro aqui à esquerda o meu V duas linhas, aliás, vai se transformar em V'. Se eu integro em x aqui à direita, o meu qx quadrado sobre 2, integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Então vai ficar qx ao cubo sobre 6, porque 2 vezes 3 no meu denominador vai dar 6. Bom, integral de x é x quadrado sobre 2. Então vai ficar menos r vezes x quadrado sobre 2, mais uma constante, pois essa integral é uma integral indefinida. Nós iremos encontrar essas constantes através das condições de contorno, ok? Bom, eu quero V, e eu tenho V', então eu integro novamente na esquerda e na direita. Integrando na esquerda, o meu V' vai se transformar em V. Integrando na direita, a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Então nós vamos ficar com qx à quarta sobre 4 vezes 6, né? Então vai ficar sobre 24. Menos integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Vai ficar menos r vezes x ao cubo sobre 3 vezes 2, que já tinha, então vai ficar sobre 6. Mais C1, integral de constante, vai ser x. Então, C1 vezes x, mais outra constante que nós iremos encontrar através das condições de contorno.
Então vamos aplicar a condição de contorno. Qual a primeira condição de contorno que eu irei aplicar? Vai ser que o meu deslocamento no meu x igual a zero é igual a zero, para que ocorra esse apoio, o A aqui. Então, aplicando essa condição de contorno, nessa equação aqui, então, ó, no meu x igual a zero, o meu v igual a zero. Então, nós vamos ter o quê? Ó? Q vezes 0 à quarta sobre 24, substituindo o valor de x por zero, menos r vezes 0 ao cubo sobre 6, mais C1 vezes 0, mais C2 é igual a 0 vezes I, que vai dar 0. Portanto, com essa condição de contorno, eu encontro que o meu C2 é igual a 0. Próxima condição de contorno que eu irei aplicar é que o giro que ocorre lá no meu engaste, lá no meu x igual a L, é igual a 0. Então, aplicando essa condição de contorno, eu já tenho, né, a equação do V' em função de x. Eu vou obter o quê? Ó, que o meu V' é Q vezes L ao cubo, afinal esse ponto já está lá no meu ponto x igual a L. QL ao cubo sobre 6 menos RL quadrado sobre 2 mais o meu C1 é igual ao V' vezes EI, mas o V' nesse ponto L é igual a 0, então isso daí vai ser igual a 0. Calculando isso, então eu passo esse RL ao quadrado sobre 2 menos QL ao cubo sobre 6, eu encontro que o meu C1 é igual a RL quadrado sobre 2 menos QL ao cubo sobre 6. Bom, agora aplicando a última condição de contorno, que o meu EI vezes o meu V, aliás, que o meu VB é igual a 0, né? Então, ó, vamos lá, vamos aplicar a última condição. Qual que é a última condição? Que o deslocamento lá no meu x igual a L, que é o deslocamento que ocorre aqui lá no meu engaste, isso é igual a 0. Bom, aplicando essa condição de contorno, então, ó, EI vezes VB, meu VB lá é 0, então isso é igual a 0. Voltando aqui na minha equação do EI vezes V, ó, EI vezes V vai ser então o quê? QL ao quarta sobre 24, menos RL ao cubo sobre 6, mais o meu C1, que é RL quadrado sobre 2, menos QL ao cubo sobre 6, vezes L. Então, obtendo isso daqui, ó, então nós temos o que? Ó, QL à quarta sobre 24, menos RL ao cubo sobre 6, mais RL quadrado sobre 2 menos QL ao cubo sobre 6, que é o meu C1 vezes L. Efetuando essa conta aqui, ó, perceba que menos RL ao cubo sobre 6, se eu multiplicar por distributivo aqui, vai ficar RL ao cubo sobre 2, ok? Efetuando essa conta, nós iremos encontrar aqui, aliás, também multiplicando aqui por L deste lado, nós iremos encontrar que o meu R vai ser 3QL sobre 8, ok? Tudo bem? Bom, prosseguindo. Esse cálculo nós efetuamos aqui através da integração, certo? Mas, se nós utilizarmos tabela, esse cálculo fica muito mais simples, tá? Como que funciona o cálculo por tabelas? Que é o cálculo que eu irei pedir o exercício avaliativo e é o cálculo que nós iremos utilizar para o cálculo de linhas elásticas. Bom, esse problema é o seguinte, esse problema aqui a gente aproximou por esse problema aqui, certo? Nós retiramos o vínculo, colocamos aqui uma força R junto com a carga aqui. Mas esse problema, aliás, e nós impomos que o deslocamento que ocorre aqui no meu ponto R era igual a 0, ok? Mas esse problema aqui, ele é o que? A soma de dois problemas. Ele é a soma do que? Se eu tiver uma viga sem essa carga R, ela vai ter o que? Uma deformada somente dessa carga linear. Então, nós vamos falar que vai ser a deslocada no meu ponto A devido a Q, mas se eu tirar a carga Q e só deixar o meu R, nós vamos ter esse tipo de deformada com um deslocamento contrário. Então, vai ser a deformada que ocorre lá no meu ponto A devido a R. Então, somando isso com isso, esses dois valores devem dar igual a 0 e a gente consegue obter aí qual que é o valor de R,
ok? Então, esse princípio de dividir a minha viga em vários casos do que ocorre em relação às deformações dela, a gente chama de superposição de efeitos, ok? Por que a gente tem que fazer isso? Vou apresentar para vocês, então, ó, vou ficar aqui pequenininho aqui do lado, eu vou apresentar para vocês a nossa tabela de vigas, ok? Então, essa é a tabela de vigas que tem os deslocamentos e outros momentos de engastamento perfeito que nós não iremos utilizar agora. Então, na tabela 3.1, nós temos exatamente qual que é a equação da elástica e qual que é a deformação máxima que vai ocorrer em vários tipos de casos de carregamentos. Então, nós temos qual tipo de caso de carregamento? Nós temos esse tipo de caso, né, só com o meu Q, e nós temos esse tipo de caso só com o meu R. Tudo bem que é contrário, mas é o mesmo tipo de caso, ok? Então, pessoal, ó, para que o meu problema seja igual ao problema que nós estamos analisando, o meu VA tem que ser igual a zero. E o meu VA, então, vai ser a soma do meu VA devido a Q e o meu VA devido a R. Como que eu vou obter esse VA devido a Q e o VA devido a R? Vamos na tabela. Então, nas tabelas, ó, vamos primeiro para o caso do Q. Aqui ele fala qual que é o deslocamento máximo e onde ele ocorre, no x igual a zero. É exatamente o caso que nós estamos procurando? Eu quero exatamente lá no meu x igual a zero, certo? Perceba que na tabela está igualzinho no x igual a zero. Eu quero esse deslocamento, que é o deslocamento máximo, e ele já deu o valor dele. Ele vai ser 1 sobre 8 PL a quarta sobre I. Só que, é claro, no nosso problema, o nosso P é Q. Então, nós vamos ter o quê? QL a quarta sobre 8EI, ok? Então, ó, a única diferença aqui, ó, que aqui nós temos P, aqui vai ser Q. Então, nós vamos ter QL a quarta sobre 8EI. Agora, vamos ver devido a R. Devido a R, nós vamos ter o deslocamento máximo ocorrendo lá no x igual a zero, que é igual ao nosso problema. Só que esse R está para cima. Uai, pessoal, é a mesma deformada se ele estivesse para baixo. Só que aqui nós iremos colocar que o sinal dele é negativo para anular com esse valor que nós obtivemos com Q. Ok? Então, aqui, qual que é a deformada máxima dada por essa estrutura? Vai ser 1/3 de PL ao cubo sobre I. Só que meu P, no meu caso, vai ser R. Então, nós vamos ter o quê? Menos RL ao cubo sobre 3EI. Certo? Mesma coisa, ó, tirei dos valores da tabela, compatibilizei com o meu problema. Então, nós vamos ter menos RL ao cubo sobre 3EI. Bom, eu quero que a soma desses dois seja igual a zero. Então, ó, QL a quarta sobre 8EI menos RL ao cubo sobre 3EI. Se nós cortarmos aqui o L ao cubo com L a quarta, se nós cortarmos o EI, que é igual, passarmos esse R sobre 3 para esse lado, nós vamos ficar com o quê? Que o meu R é igual a 3QL sobre 8, ok? Que é o mesmo valor que nós obtivemos através da integração, certo? Então, é um valor confiável, certo? Então, se nós utilizarmos a tabela, vejam, nós efetuamos apenas 2 cálculos rápidos do que a gente teve que integrar todo o nosso exercício para conseguir obter o valor de R aqui em cima, tá? Então, é muito mais fácil a gente efetuar aqui o cálculo por tabelas, certo? Então, o cálculo por tabelas, as tabelas vão ajudar bastante a gente nesse tipo de facilidade de obtenção de valores, certo? Só que assim, é tudo muito fácil? Nem sempre. Nem sempre é muito fácil. Vou demonstrar aqui um outro caso em que é necessário que a gente faça uma análise mais aprofundada, certo? Então, essa é a nossa viga, certo? Nós iremos calcular ela por tabelas. A nossa viga, que ela está com quais parâmetros aqui? Bom, ela tem um engaste e ela tem um apoio aqui à direita. Bom, e ela tem uma carga P aplicada a 2A do engaste e o apoio está aplicado a 3A do engaste. Bom, se nós dividirmos aí nosso problema, nós iremos retirar esse apoio C, substituir aí por uma força RC e nós vamos impor para que esse problema seja igual a esse problema, que o deslocamento que ocorre lá no meu ponto C seja igual a zero.
ok? Bom, o grande problema é o seguinte, o grande problema é que nós não temos aqui na nossa tabela um P aqui no meio, certo? Então, nós iremos fazer a divisão dos nossos casos um pouco diferente. Bom, a primeira divisão que nós iremos fazer é o seguinte, se eu só tiver o RC até o meu engaste, nós vamos calcular qual que vai ser o VC devido a esse R, só que com comprimento de 3A, que seria exatamente essa força RC, gerando um deslocamento contrário até o final do engaste, ok? Então vamos inicialmente resolver esse problema. Bom, aí é muito parecido com o problema que a gente estava no exercício anterior. Qual que vai ser o deslocamento máximo que ocorre? Ah, professor, mas está contrário, mas é o mesmo, né? Esse problema só está rebatido em relação ao da minha tabela. Percebam? Só está rebatido. Ah, mas o P está para baixo, o meu R está para cima. É só a gente falar que o sinal é negativo, ok? Então, o deslocamento que vai ocorrer aqui vai ser pela minha tabela, ó, pela minha tabela vai ser 1/3 de PL ao cubo sobre EI. Bom, no meu problema eu não tenho P, eu tenho R. E no meu problema, o meu L é 3A, certo? Então, percebam, no meu problema, o meu L é 3A. Então, nós vamos ter que o VC, o deslocamento que ocorre no ponto C devido a R, vai ser o que? Menos, porque está contrário ao que tem na tabela, R, porque lá eu tenho P, aqui eu tenho R, vezes o meu L, que é 3A, então vai ser 3A ao cubo sobre 3EI. Calculando isso, nós encontramos que o deslocamento que ocorre no meu ponto C devido à minha força R concentrada vai ser menos NRA ao cubo sobre EI, certo? Ok, então resolvemos já o problema do R. Agora nós precisamos resolver o problema do P. O grande problema do P é o seguinte, o meu P ele vai estar aplicado aqui até o meu engaste, ele vai deformar minha estrutura, mas esse restante aqui, essa reta não tem carga, então ela se comporta como se fosse uma reta mesmo. Então a gente fala que ela se comporta como se fosse um corpo rígido, tá? Porque ela só vai vir reto, ela não vai se deformar porque ela não tem momento, ok? Bom, então nós iremos inicialmente pegar o quê? Qual que é o valor que ocorre devido ao deslocamento só do meu P, que é idêntico aqui ao caso, né, do 1/3 vezes PL ao cubo sobre 3EI. Então, ó, da tabela, nós retiramos aqui que esse deslocamento é PL ao cubo sobre 3EI. É claro que nós iremos fazer as modificações, porque aqui o meu L, no caso, é 2A. Só que eu vou precisar aqui, no caso, qual que vai ser a elástica dessa minha deformada. E logo eu irei explicar por quê. Então, a elástica da minha deformada, que eu vou pegar aqui na tabela, em relação a esse caso, vai ser PL ao cubo sobre 6EI vezes alfa ao cubo menos 3alfa mais 2. Tá? Então, ó, esse é o valor que eu peguei aqui da tabela. Ó, PL ao cubo sobre 6EI vezes alfa ao cubo menos 3alfa mais 2. Só que esse alfa aqui, na tabela, aqui na partezinha de baixo, ele fala o seguinte. Olha, esse alfa é igual a x sobre L. Então, onde eu tiver alfa, eu vou substituir por x sobre L. Então, meu V de x vai ser PL ao cubo sobre 6EI, 2 menos 3alfa, menos 3x sobre L, mais alfa ao cubo, mais x sobre L ao cubo. Por que eu estou fazendo isso? Pessoal, para eu obter, então, ó, o nosso deslocamento devido a P vai ser um deslocamento V1, que vai ser dado só por PL ao cubo sobre 3EI, mais um deslocamento devido a essa reta estar deslocada. E devido a essa reta estar deslocada, se nós pegarmos aqui o ângulo θB, se a gente for fazer aí por trigonometria, nós encontraremos que esse deslocamento V2 é igual a tangente de θB vezes A, que é aqui o meu cateto adjacente. Só que como os ângulos são muito pequenos, nós falamos que vai ser a tangente de θ se confunde com o ângulo. Isso daí a gente já tinha até comentado em resistência dos materiais 1. Então, vai ser exatamente o meu ângulo θB vezes essa distância A. Ok? Então, primeiro vamos calcular o V1, depois a gente vê como que a gente calcula o V2. O meu V1, no meu caso, vai ser o quê? PL ao cubo sobre 3EI. Então, o meu P continua P.
O meu L, olha, o meu P agora, o L dele é 2A. Então vai ser P vezes 2A ao cubo sobre 3i. Calculando isso, o meu V1, só o meu V1, vai dar 8PA ao cubo sobre 3i. E o meu V2? O meu V2 vai ser θB vezes A. E o que é θB? Como que a gente calcula θB? O θB, ele vai ser nada mais do que a derivada da minha linha elástica em relação a x. Então, vamos derivar em relação a x essa equação aqui da linha elástica. Bom, derivando em relação a x, esse 2 some, certo? Aqui, derivando em relação a x, nós vamos ficar com menos 3 sobre L. Aqui, derivando a x, nós vamos ficar com 3x² sobre L ao cubo, ok? Bom, só que aí, o que nós vamos fazer? Aqui nós temos um L ao cubo, eu vou simplificar esses L's a mais para que a gente fique com essa equação aqui de derivada V'. Então, nós vamos ficar com o quê? PL² sobre 6i vezes menos 3 mais 3 vezes x sobre L ao quadrado. Se efetuar aqui a derivada e não quiser fazer essas simplificações, vai dar o mesmo resultado, ok, pessoal? Então, pessoal, nós vamos querer calcular o quê? O meu V', certo? Aqui é meu x, né? Ó, lá da minha tabela, percebam? Aqui é meu x, né? Ó, percebam? Aqui é meu x. Nós vamos querer calcular qual que vai ser a derivada, qual que vai ser o V', qual que vai ser a tangente, lá no meu x igual a zero. E com o meu L sendo 2A, ok? Afinal, é esse θB que nós queremos calcular. Então, substituindo o x igual a zero, esse termo some aqui no meu V'. E eu vou ficar com P vezes o meu L, que é 2A ao quadrado sobre 6i, vezes o menos 3. E o meu V' vai dar menos 2PA ao quadrado sobre EI, ok? Bom, não me interessa aqui valores negativos, então o meu θB vai ser o módulo do V', então vai ser 2PA quadrado sobre EI. Como o meu V2 é θB vezes A, eu vou multiplicar esse valor por A. Então, 2PA quadrado sobre EI vezes A vai dar 2PA ao cubo sobre EI. Então, agora eu vou ter o que? O meu valor V1 e o meu valor V2. Eu vou somar o meu V1 com o meu V2 para obter o meu VC em relação a P e somar com o meu VC em relação a R e falar que isso daí é igual a zero para que a gente tenha a compatibilidade do nosso exercício. Então, ó, meu VC, que é o meu VC em relação a R, mais o meu V1 mais o meu V2, que é o meu VC em relação a P, igual a zero, para que a gente tenha a compatibilidade do exercício. Meu VC em relação a R, ele é igual a menos RA ao cubo sobre I, que nós calculamos. O meu V1 é 8PA ao cubo sobre 3EI, e o meu V2 é 2PA ao cubo sobre I. Bom, cortando os A ao cubo e os EIs aqui e passando esse 9R para esse lado, nós vamos ficar com 9R igual a 8P sobre 3 mais 2P. E somando esses termos e dividindo por 9, nós encontramos que o meu R deve ser 0,519 de P para que o meu problema seja exatamente esse problema aqui. Bom, pessoal, aqui eu tenho um outro tipo de problema, que é qual o valor de alfa de forma que o meu deslocamento em C seja igual a zero. E daí, ó, eu tenho um alfa de QL. Esse problema eu irei resolver na aula síncrona, tá? Para que essa aula fique bem reduzida, fique apenas só, nós vamos ter meia hora de aula. E daí vocês conseguem tirar as dúvidas aí no nosso momento síncrono, em que eu irei resolver esse exercício extra para vocês. Certo, pessoal? Bom, então vamos finalizar a aula por hoje. Muito obrigado e até a próxima.